Olá, eu sou o Winston Chaves, sou bacharel em Direito e sou autor do projeto Direito Saber Direito, que tem como objetivo levar o conhecimento jurídico básico para o cidadão que não os tem. E dentro desse projeto eu fui convidado pelo Cobra para trazer para os adolescentes que o Cobra trabalha essa mesma informação. E deu certo. Já é a terceira, vai para a quarta palestra sobre esse assunto que eu vou fazer com os adolescentes do Cobra. E eles têm dado muita participação, eles têm perguntado, têm tirado dúvida, têm contribuído. E é mais um trabalho que eu trouxe, agregou, né, no excelente trabalho que o Cobra faz. E eu espero que eu continue aqui sendo parceiro do Cobra, que o Cobra continue fazendo esse trabalho excelente, esse trabalho que deveria ser feito pelo poder público, né? Não deveria sobrar espaço para entidades particulares ser obrigadas a fazer um trabalho que era genuinamente do poder público. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. Como é difícil, tem alguns especiais que fazem, né? E o Cobra é um desses especiais. A Constituição Federal é a lei mãe, é a lei magna do nosso país. É dela que saem todas as outras leis. Não tem nenhuma lei no Brasil que não seja permitida pela Constituição Federal. Então, por isso é que ela é uma lei vaga. Vamos falar assim, para ficar mais fácil vocês entenderem. É uma lei vaga. Ela tem as leis lá, mas aquelas leis não se fazem sozinhas. Por exemplo, o domicílio, não, o cidadão tem direito à intimidade. Tá, mas a intimidade é muito ampla. O que é intimidade para você, Cris? O que é intimidade para Cris, talvez não é intimidade para Priscila. O que a Priscila considera da intimidade dela que é revelável, a Cris talvez pode não concordar. Então ela é ampla. Aí existe um código chamado Código Civil. É nesse código, o Código Civil e o Código de Processo Civil, o nome já fala, Código de Processo. O Código de Processo, ele ensina como você vai buscar esses direitos, qual o caminho que você deve percorrer para buscar esses direitos. E o Código Civil é o código que regulamenta grande parte daquelas leis que nós vimos, nós conversamos lá na Constituição. Porque tem também o Código Penal, tem o Código Tributário, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Direito de Empresa, tem a Lei de Falência, a Lei das SAs, que vão regulamentar a Constituição. A soma de todos esses códigos vai fazer com que aquelas leis da Constituição Federal sejam postas em prática. Só que é muito amplo. Hoje nós vamos falar do Código Civil e do Código de Processo Civil. Eu vou dar uma penteada bem rapidinho com vocês, para vocês terem uma noção de como que funciona o procedimento da legislação, como que funciona a aplicação do direito de vocês na vida, certo? O direito processual, como eu havia dito da vez passada, vocês lembram também que eu falei que o direito nasceu lá em Roma, lá no direito romano, que teve manifestações 400 anos antes de Cristo, 400 anos, 1.200 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, vocês lembram disso? Que eu falei que nasceu das 12 tábuas. Então, hoje nós vamos ver o que estava escrito nessas 12 tábuas. Na época, eu falei para vocês que ninguém sabia o que estava escrito. Certo? Olha aqui mais um exemplo do que é você gastar seu tempo com coisa que te agrega. Até então, ninguém sabia o que estava escrito. Eu falei, mas não pode, eu vou pesquisar. E eu fui pesquisar. E eu achei o que estava escrito nas 12 tábuas. A tábua número 1 falava do chamamento ao juízo. Chamamento ao juízo, vocês conhecem como intimação, citação. Vocês já ouviram falar? Quem que já ouviu falar de uma história aqui que o pai tinha que pagar pensão, que a mãe levou o pai na justiça para pagar pensão? Quem conhece alguma história? Você conhece? Você já ouviu falar assim, chamaram o oficial de justiça, vem intimar o pai de fulano aí para pagar a pensão. Você ouviu isso? Então, aí já é uma outra situação, aí não é o chamamento ao juízo.
Aí já é a execução da pensão. Nós vamos falar sobre isso aí. O ato do oficial de justiça ir lá, intimar o pai para ir responder o processo que a mãe moveu em prol da pensão, é o chamamento ao juízo. Então, lá no direito romano, há 400 anos anticristo, já tinha o chamamento ao juízo. Certo? É a intimação, a citação. Tábua número 2 falava dos julgamentos e furtos. Julgamento. Todo cidadão tem direito a ser julgado. Ei, vamos compartilhar as coisas, colegas. Todo cidadão tem direito a ser julgado. Ninguém pode ser condenado sem uma defesa, sem um julgamento justo. Então, lá naquela época do direito romano, o cidadão era posto em praça pública e a população julgava ele sobre o crime dele. Vocês lembram da história de Jesus? Que ele foi levado na véspera da Páscoa e o povo falava que quem eles queriam que soltasse e quem eles queriam que crucificasse. Então, aquilo lá é a manifestação do julgamento da época do Império Romano. Era feito daquela forma. Vocês já ouviram falar em tribunal do júri? É, naqueles programas que se aperta a televisão e sai sangue, falam muito do tribunal do júri, né? Fulano matou, fulano está sendo julgado hoje. Então, o tribunal de júri daquela época do Império Romano era da forma que fizeram com Jesus. O rei levava 3 prisioneiros e a população escolhia quem ia ser crucificado e quem ia ser liberado. Era assim que funcionava o tribunal do júri. Hoje não, hoje nós temos o tribunal do júri, nós temos os jurados, que são pessoas da sociedade, são 7 pessoas da sociedade, um promotor de justiça que acusa, um advogado de defesa que defende e um juiz que espera se o jurado condena. Não é o juiz que condena, é o jurado, é o povo da sociedade. São os 7 representantes da sociedade que condenam. O juiz apenas aplica a pena. O jurado condena, eu condeno fulano de tal. Aí o juiz vai lá e fala, fulano de tal cometeu um crime de homicídio qualificado, a pena é tanto de tanto, eu estipulo a pena de tanto. Então naquela época já tinha um julgamento, e já tinha o furto. Vocês sabem qual é a diferença do furto para o roubo? Vou entrar um pouquinho no penal aqui, só para vocês terem uma noção. Vocês sabem a diferença do furto para o roubo? Hã? Não? Eu vou mostrar. Vou deixar seu caderno aqui. Isso aqui é roubo. Isso aqui é roubo. Está previsto no artigo 157 do Código Penal. Eu roubo, subtrair coisa alheia móvel sob emprego de violência. Eu fui violento com a Cris, não fui? Então o que eu cometi com ela? Quando eu peguei o caderno dela, eu fiz o quê? Eu roubei a Cris. Certo? Mas a Cris não está vendo. O caderno dela está parado aqui quietinho. Eu cheguei sorrateiramente, peguei o caderno da Cris. Isso é furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa móvel, alheia, sem emprego de violência. Então naquela época já tinha o Instituto do Furto no direito. Cris, vamos compartilhar as dúvidas. Na tábua número 3, o direito de créditos e devedores. Naquela época já tinha uma normativa sobre o empréstimo de dinheiro, sobre a compra e a venda. Já tinha punição para quem ficava devendo. Era morte por apedrejamento em praça pública. Mas isso não era... Antigamente tinha escola universitária. Também, era direito romano. Lá no direito de família, nós vamos chegar lá. Mas assim, não era só isso apenas. Às vezes, a dívida não era tão grande, o credor tinha o direito, por exemplo, de pegar o devedor como escravo. O credor, que é a pessoa que emprestou o dinheiro, poderia também pegar a filha do devedor como escrava. Poderia pegar como esposa. No caso, como esposa não, pegaria como escrava sexual. Era o direito que o credor tinha. Entendeu? Dependendo do percentual da dívida. E assim sucessivamente. Então naquela época já tinha algo que regulamentava isso. Na tábua número 4,
e na tábua número 5, falava sobre sucessões e família, direito de família. Na tábua número 4, falava do casamento e do pátrio poder. Hoje, na legislação brasileira, na nossa legislação com relação à família, não é pátrio poder mais, é poder familiar. Eu vou explicar a diferença. Cris, vamos prestar atenção, porque você é o futuro do país. Vamos prestar atenção. Eu quero te ver nos tribunais, você sendo uma juíza. Ou se não, presidente do meu... O que você quer ser? Você quer ser médica? Então eu quero entrar com mandato de segurança na justiça, obrigando o posto de saúde que você estiver trabalhando a atender um doente. E quero ver você se prontificar para isso. Tá? Então vamos prestar atenção. Se você quer ser médico, a medicina é um curso muito difícil. Você tem que se dedicar muito. Mas eu dou um apoio para você. Você tem que ser médico mesmo. Se você quer ser, tem que ser. Direito de sucessões de família. Ó, eu perdi o raciocínio. Quando eu chamo a atenção de vocês, eu acabo perdendo o raciocínio. Então vamos prestar atenção, gente. Vamos prestar atenção. Hoje, no direito brasileiro, naquela época, quem decidia pela família era o pai. Por isso que chama pátrio poder. Naquela época, a sociedade era machista. A mulher não tinha valor nenhum. A mulher era um mero objeto da casa. Ela servia basicamente para duas coisas: Cuidar dos filhos e... para fazer sexo e para cuidar da casa. Naquela época era a imagem da mulher para o homem. A mulher não tinha nem CPF. Muito pouco tempo atrás, no século passado, no século XX, aí, por volta dos anos 90, 80, por aí, a mulher não tinha CPF quando era casada. Quando ela era casada, o CPF dela era o mesmo do marido. E quando ela era solteira, era o CPF do pai que determinava as coisas. Tudo que você ia comprar, vender, fazer negócio, o pai tinha que assinar, era o CPF do pai ou do marido. Com a Constituição de 1988, aquela Constituição, que vocês lembram muito pouca coisa do que eu falei na vez passada, mudou-se para poderes familiares. Os direitos são iguais para homens e mulheres, direitos e deveres. A Constituição disse isso. Sobre as crianças, sobre os menores, a decisão é em conjunto. Não é mais o pai fala e ponto final. O pai e a mãe determinam. Tanto é que se vocês... Quem tem 16 anos aqui? 16 anos, quem tem? Menos? Olha lá, Matheus. Cadê? Quem tem de 16 para cima hoje, se resolver casar, o pai e a mãe têm que autorizar. Até 18 anos. Entre 16 e 18 anos. O pai e a mãe têm que autorizar. Certo? Casou no cartório, bonitinho, emancipou-se, tornou maior. Você pode ter 16 anos. Se você casou no cartório bonitinho, você passa a ser maior de idade, para efeito civil. Certo? Mas isso eu não estou falando para vocês casar, não. Vocês não vão chegar lá na casa de vocês e falar para a mãe de vocês que o palestrante falou que você tinha que casar. Tá? Por favor. Por favor. Para casar tem que ter casa, tem que ter La Prata, porque o casamento é caro. Né? Então, a não ser que você vai casar porque você está cegamente apaixonado e você esqueceu que a paixão precisa de casa, comida, trabalho. Né? Ah, só para dar uma descontraída. Só para dar uma descontraidinha. Sucessões trata-se da herança das pessoas. Pô, eu vou separar sempre isso. Cara, vocês vão parar de falar. Você ia ficar lá, você não deixou. Não, mas isso é uma das vidas você pode casar. Vou separar 6 coisas. Como é o Essas duas conversas desde a palestra passada. Uma delas é a irmã dele. Você que já conversa com a outra. Direito de sucessões trata da herança. É uma lei que regulamenta como é que é feita a herança. Quando morre um parente, quem são os herdeiros? Quem tem direito à metade do patrimônio? Familiares. Ascendentes ou descendentes? Primeiro descendentes,
depois os ascendentes. Se não tem descendentes, os ascendentes. Se é casado, a esposa, se for o marido que morreu, a esposa é meieira. Metade é dela, não é herança, é dela. O casamento é uma sociedade, sociedade conjugal. Então, quando você casou em comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens, você tem direito a metade do que o seu esposo deixou. Mas se casar com separação de bens, ela ainda não tem direito? Não. Separação de bens não. Só nesses dois regimes que eu falei. Como é que é? Não entendi. A mulher só tem. Presta atenção na pergunta da colega, ó. A mulher só tem direito à separação de bens depois de 6 meses. Separação de bens ou união de bens? Não, separação de bens. Depois de 6 meses. Tipo, ela dá 6 meses com o homem, depois que ela terminar, aí que ela vai ter. Então não é separação de bens, é comunhão de bens. Então, Para poder ela ter direito à metade que é dela. É. É isso que você quer dizer? Então não é separação de bens. Separação de bens é quando ela não tem direito. Entendeu? No caso é comunhão de bens. Só que assim, isso aí é por caso. A colega colocou o seguinte, ó. Que a mulher tem direito à partilha dos bens do cônjuge após 6 meses de convivência. Isso é relativo. Tá? O direito de sucessões, o direito de família, ele é um pouco complexo, então eu não vou adentrar muito aqui para vocês não. Eu vou dar só uma passeada por ele. Isso no caso da união estável. A união estável é um regime de casamento onde não existe a publicidade do ato. Ou seja, você não foi no cartório. Você simplesmente decidiu que você ia morar junto com o teu namorado. E aí ele passou a ser teu cônjuge. Certo? E aí é relativo. Pode ser 6 meses ou pode ser que nunca. Ou pode ser que desde o primeiro dia. Tudo depende das circunstâncias. Por exemplo, para você ter direito à partilha de bens na união estável, você precisa entrar com um processo na justiça chamado reconhecimento de união estável. Aí o juiz vai reconhecer que você tem uma união, e a partir desse reconhecimento, se não tiver especificado lá qual é a situação do regime, se houver omissão, se ninguém falar nada, o juiz vai reconhecer essa união no regime parcial de bens. Ou seja, vocês vão dividir as coisas que vocês construíram na constância da união. Ah, mas e se eu já separei, eu vou brigar pelo que é meu? Vocês vão entrar na reconhecimento e dissolução da união estável. O juiz reconhece e ao mesmo tempo dissolve. E aí você passa a ter direito. Tipo assim, vamos supor que há alguns anos casados. Só que não no. Está em união estável. Então, união estável. A mulher tem metade do que. Tem que provar que você tinha união estável. Então, Se é no caso da separação, é mais fácil. Se é no caso da separação, tem que provar. Ela tem que provar, tem que fazer parte do plano de saúde do cônjuge, tem mas que ter e se ela chegou na casa e já tinha tudo? Aí ela não tem direito. Entendeu? Porque a união, se ninguém combinar nada, se ninguém botar nada no papel, o regime é o parcial de bens, que é aquele que construiu na constância da união. Os que construíram juntos. Certo? Se ela chegou já tinha tudo, ela não tem direito a nada. Então, ela prova através de, por exemplo, eu vivia, por exemplo, a casa tem escritura no cartório, ou tem um contrato de compra e venda. Ela tem que pegar esse contrato e provar, falar, olha, quando eu cheguei, aqui a data do contrato, é depois da minha união. Então, ela tem que arrumar documento. De repente ela abriu uma conta conjunta com o cara no banco, de repente o cara deu um cartão de crédito para ela, de repente ela engravidou, de repente. Mas quando engravida, vamos supor, se o filho ficar com o pai e a casa ser do pai, a mãe tem direito do mesmo jeito. É relativo. Tudo no direito é relativo. Tudo no direito depende de provas, tudo no direito depende de demandar na justiça. Quando você chega ao ponto de discutir uma situação igual a colega está colocando,
é porque vocês já não estão mais combinando, as coisas não estão em consenso. Aí você tem que cair, você tem que ir para o judiciário, você tem que pedir o auxílio do juiz. Vocês lembram que eu falei da pessoa do Estado? O juiz é o Estado, ele representa o Estado. Então o que acontece? Quando você chega numa discussão igual ela está falando aí, ó, quem fica na casa, quem sai da casa, quem tem direito a quê? É porque vocês já não estão mais combinando. Acabou o amor, virou ódio. Acabou o amor. Aí você tem que pegar um advogado, contratar um advogado e ir para o juiz e falar: doutor, está acontecendo isso, isso e isso, eu quero que o senhor diga de quem é o direito. Aí o juiz vai dizer de quem é o direito. E o seu advogado vai defender os seus interesses, ele vai usar as ferramentas que a lei possui para que você possa ter o seu direito garantido. E o advogado da parte contrária vai fazer a mesma coisa, vai defender o interesse da parte contrária usando as ferramentas que a lei tem para que o interesse dele seja defendido. Aquele que conseguir provar que o cliente dele tem o direito, leva a ação. Isso que é bom no direito, a briga é constante. A tábua número 6 fala da propriedade e da posse. São duas coisas diferentes, viu, gente? São duas coisas diferentes. Posse e propriedade não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ao mesmo tempo tem tudo a ver. Ixi, deu um nó na cabeça de vocês agora, né? Gente! Deu um nó na cabeça de vocês agora, né? Como é que essa história de ao mesmo tempo quem tem a propriedade tem a posse, quem tem a posse não tem a propriedade? Como é que funciona essa história? Quem que se aventuraria a falar algo? A pessoa mora mais que tem o dela? Boa! Como é o nome dela? Como é o seu nome? Adriele tem um conceito exato do que é posse e do que é propriedade. Está vendo como o futuro do país está na mão de vocês? Está vendo? Não, é sério. Para a idade de vocês, para a idade da Adriele, que idade você tem, né? Para a idade da Adriele, ela já tem o conhecimento de saber o que é posse e o que é propriedade, que é um direito complicadíssimo. O direito de posse e propriedade é uma confusão o tempo todo. A Adriele já sabe o conceito de posse e propriedade. O sem terra entra na minha fazenda. Escurece, eu nem tenho para dormir cantando a patroa, coisa e tal. Quando eu estou descendo, eu levanto para tirar o leite, está lá, quanto sem terra na minha fazenda? Eu continuo tendo a posse daquela área? Não. Continuo tendo a posse? Não tenho a posse. A posse é do sem terra. Ele tomou posse da minha área. Ele invadiu minha área. Ele tomou posse. Eu só tenho a propriedade. Porque eu tenho a escritura da fazenda. A escritura da fazenda diz que ela é minha. É de minha propriedade. Mas eu só tive a posse até a hora que eu fui dormir. No dia da noite. Amanheceu o dia, a posse já não é mais minha. Os sem terra invadiram a minha fazenda. Não é propriedade, é posse. Essa cadeira é tua? É do Moura, né? Mas quem está na posse dela agora? Entendeu? Você tem a posse da cadeira, mas você não tem a propriedade. Você vai poder pegar essa cadeira e levar embora para sua casa? Se você quiser isso, é o quê? Furto. Se você pegar e levar, é furto. Certo? Agora, se você bater na professora e for levar ela embora, é roubo. Ó, o colega está comentando. Sim, a escritura dá a propriedade. É um pouquinho complexo para vocês entenderem, mas é assim, ó. Até o dia anterior à invasão do sem terra, eu tinha a propriedade e a posse. Certo? Eu estava na terra, eu estava lá dentro, e eu tenho uma escritura dizendo que a fazenda é minha. A partir do momento que o sem terra entrou, a escritura não mudou. Ela continua dizendo que é minha. Só que eu não estou na posse da área. A posse, quem tem é o sem terra.
E aí existe vários tipos de posse. Existe a posse mansa e pacífica, existe a posse turbulenta, entendeu? Que é só vou dar uma passeada aqui que é complexo. Os sem terra, normalmente, eles têm a posse mansa e pacífica. Eles chegam sem violência e entram. Agora se entrar com violência. Se entrar com violência é posse turbulenta. E tem outros tipos de posse. Tá? Existem ações para eu garantir meu direito? Existe. Até 1 ano e 1 dia que a minha posse foi tomada de mim, é uma ação, é a ação de reintegração de posse. Passou 1 ano, a partir de 1 ano e 2 dias, a ação é a ação de esbulho, porque eu tive a minha propriedade esbulhada. Quer saber o que é esbulho? Como está seu nome? O que eu vou fazer com você? Estou esbulhando esse óleo. Entendeu? Ou seja, eu estou perturbando ela. Eu estou invadindo o espaço que é dela quando eu pego no braço dela. Entendeu? Mas isso é muito complicado. É só para vocês entenderem que posse e propriedade não é a mesma, nem sempre é a mesma coisa. Mas ela pode ser. Cadê? Alguém que mostra o celular aí? Você, qual é o seu nome? Natália, levanta o seu celular, Natália. Ó, a Natália, ela tem a propriedade e tem a posse do celular. Nesse caso aqui, posse e propriedade é a mesma coisa. Mas ela acabou de passar o celular para mim. Quem está com a posse do celular? Eu estou com a posse. Quem é a proprietária do celular? Beleza, vocês conseguiram entender.